Vou agora convidar o excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, doutor Sérgio Luiz Kukina, para proferir a sua palestra hoje, chamada de Tutela de Urgência na Jurisprudência do STJ. Antes, vou ler um breve currículo do ministro Kukina. Ele possui graduação em Direito pela Universidade Católica do Paraná, em 1982, e mestrado em Direito também pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em 2004. Foi promotor de Justiça, tendo atuado nas comarcas de Francisco Beltrão, Dois Vizinhos, Faxinal, Pitanga, Guarapuava, Foz do Iguaçu e Curitiba. Promovido a Procurador de Justiça em 2002, integrou a 2ª Procuradoria de Justiça Civil e chefiou a Coordenadoria de Recursos Cíveis do Ministério Público do Paraná. E atualmente é ministro do Superior Tribunal de Justiça. Não consta aqui nesse currículo, mas eu preciso mencionar, o ministro Kukina também foi professor da Escola da Magistratura Estadual. E eu sei disso não porque eu fui aluno dele, mas porque eu tenho um sobrinho que foi aluno aqui da Escola da Magistratura Estadual nos idos de 2005, se eu não me engano, e ele foi aluno do professor Kukina na escola. E quando o ministro Kukina integrava a lista para ser nomeado ministro do STJ, o meu sobrinho me ligou, que hoje ele é procurador de Estado no Mato Grosso do Sul, e disse: olha, o ministro Luiz Kukina, eu tive aula com ele em 2004, 2005, na Escola da Magistratura do Estado do Paraná. E se ele for para o STJ, vai ser um orgulho para todos os seus alunos, porque ele era o nosso melhor professor e um ser humano sensacional. Palavras do meu sobrinho. Eu não conhecia o ministro Kukina antes, vim a conhecer hoje, e eu tenho certeza que ele simplesmente ecoa as palavras de todas as pessoas que convivem com o ministro e foram seus alunos. Então, ministro, tenha a bondade de pegar o microfone e nos brindar com a sua palestra. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar os integrantes dessa seleta mesa, né? Presidente da Associação Paranaense dos Juízes Federais, Dr. Bochinek, companheiro, amigo, e que vem brilhando à frente dessa importante entidade, e que me dirigiu o convite para que hoje pudéssemos estar aqui. Agradeço. Gostaria de cumprimentar também o copatrocinador desse evento, a Itaipu Binacional, hoje aqui na pessoa de seu diretor jurídico, Dr. César Ziliotto, também amigo, que aprendemos a admirar, e impressionado, cada vez mais estou com a Itaipu, porque sempre envolvida com essas iniciativas de cunho educacional na área jurídica. Pude testemunhar isso há não muito tempo na cidade de Foz do Iguaçu, num outro evento bastante importante que lá teve lugar na área de direito ambiental, de forma que é um orgulho para nós paranaenses poder saber que a área jurídica pode contar com essa forte parceira, a Itaipu. E da mesma forma também peço que transmita ao nosso presidente, meus agradecimentos, Dr. Samek. Cumprimento a doutora Marta Tonin, sem ordem de preferência, doutora Marta, que hoje abrilhanta esta casa de ensino, esta Faculdade de Direito da Unibrasil, companheira de muitas reflexões, lutas, sobretudo na área da infância e adolescência, ela que esteve à frente, e continua certamente vinculada a esse segmento junto à nossa Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Paraná, uma entusiasta na área da defesa dos direitos da criança e do adolescente. É sempre um prazer imenso poder revê-la, colega que na primeira hora, quando acabei
noticiando minha condição de pré-candidato ao Superior Tribunal de Justiça, sem hesitar, não é? Me estendeu a mão, levou a nossa causa à OAB, Dr. Glombe, enfim, um apoio absolutamente importante que recebi do quadro da advocacia paranaense, a que sou muito grato. Dr. Furlan, ilustre diretor da Escola da Magistratura Federal, também da mesma forma, né, nos conhecendo hoje, mas já revela, né, a lianeza de seu perfil, colega de excelente trato, e que me traz essa notícia, né, por uma daquelas pessoas que na técnica do processo a gente chama de testemunha referida, né? Enfim, palavras seguramente generosas, né, desse seu sobrinho, e que me fazem, né, revisitar em memória, né, os longos anos em que atuamos na Escola da Magistratura do Paraná, onde fizemos grandes amigos, uma escola tão valorosa quanto é a escola dirigida por Vossa Excelência, que tão bons préstimos, tão relevantes serviços tem prestado ao meio jurídico paranaense, despertando vocações para a magistratura federal. É disso que precisamos permanentemente. E esse convívio, esse intercâmbio com as faculdades, hoje aqui na Unibrasil, aqui estão as nossas incubadoras, né? O nosso berçário. Temos que tratar bem, né, os nossos petizes, né, na área jurídica, para que eles vejam, percebam, né, na magistratura, né, um espaço de conquista, de realização, e mais que isso, um espaço em que poderão seguramente dedicar-se a servir o próximo nas grandes causas da cidadania. E por fim, né, meu colega hoje de fala, né, Dr. Vicente Ataíde, também uma alegria poder estar nessa manhã, né, com um amigo, e fiquei feliz também de saber que esteve como eu, né, teve atuação no nosso Ministério Público do Paraná, uma instituição de tanta respeitabilidade, uma instituição que quem a conhece, né, com ela se encanta. Hoje, brilhando na Justiça Federal do Paraná. Né? Alunos, alunas desta casa, né, esta Faculdade de Direito da Unibrasil, que já se pode dizer tradicional no meio jurídico paranaense, de nossa capital, uma faculdade que nasce, né, inspirada pelos sonhos do nosso jovem, sempre jovem, né, professor Clemerson Merlin Cleve, né? Que sorte vocês poderem conviver, terem esse timoneiro, né, à frente da instituição. Esse professor que é respeitado no Brasil inteiro, um exímio cultor do direito constitucional, e que, aliás, né, na semana última esteve em Brasília, em nosso Superior Tribunal de Justiça, e teve a oportunidade de nos brindar a todos, né, na capital federal, com mais uma de suas memoráveis palestras, acerca dos 25 anos que se comemora no próximo dia 5 de outubro, né, de aprovação da Constituição de 1988. É sempre prazeroso poder retomar o contato com o público acadêmico, né, acadêmico de faculdades, e hoje nosso propósito é falar
alguns minutos, né, com vocês, sobre um tema que é de muita importância no dia a dia da atividade jurídica, né? Atividade que permeia as tarefas, né, que se apresentam aos juízes, aos tribunais, enfim. Né? Veio sob o título de tutela de urgência, né, à luz, né, do que o Superior Tribunal de Justiça vem dizendo a respeito dessa questão. Eu não posso aqui avaliar, né, se os que se encontram presentes já cumpriram a disciplina de processo civil ou estão cumprindo, né? Mas esse tema ele tem lá sua raiz, né? Vocês que eventualmente já tenham estudado, né? Ele vem disciplinado, né, mais precisamente lá no artigo 273 do Código de Processo Civil, que trata da chamada tutela antecipada, né? O 273, e também há uma norma conexa, né, que está lá no artigo 461, né, que trata também da antecipação da tutela, mas num campo um pouquinho diferente, a antecipação da tutela quando se esteja solicitando em juízo, né, o atendimento de uma obrigação de fazer, não fazer, obrigação de dar, de entregar, etc. Né? Mas, enfim, lembrando a vocês, não era da tradição do direito processual brasileiro contar com esse instituto da tutela antecipada. Esse assunto ele foi incorporado no Código de Processo numa grande reforma que houve em 1994. Portanto, até antes de 1994, não tínhamos a tutela antecipada disciplinada como hoje se encontra. Né? O Brasil, pelo menos nosso legislador, nossa legislação, ela sempre foi seguidora de um modelo onde se privilegiava mais a segurança. Em que sentido? Quando alguém vai a juízo e formula sua pretensão contra a parte contrária, isso exige de quem solicita a decisão judicial, exige que ele produza as provas, ele precisa convencer o juiz, não é verdade, de que o que ele diz na sua petição inicial corresponde à realidade. O juiz não viu os fatos, o juiz não estava lá. Então, é encargo de quem propõe uma ação em juízo, é encargo dele fazer as provas para que o juiz sinta-se seguro. Claro que a parte ré, a parte contrária, também terá direito a fazer as suas provas para demonstrar ao juiz que o adversário não está correto nas suas afirmações, os fatos não aconteceram como o autor coloca na sua petição inicial. Né? E ao cabo disso, uma vez terminada a fase da produção das provas, então o juiz terá condições adequadas de lançar a sua sentença e dizer quem tem o direito, se é o autor, se é o réu. O juiz, portanto, à luz das provas, dirá com quem está a razão, com o autor, com o réu, ou um pouquinho com cada um. Pode ser que o autor não tenha toda a razão, então ele ganhará só um pedaço do que solicitou. Mas, enfim, desde que podemos considerar nossa legislação processual tradicional, sempre o que se disse, em linhas gerais, é que a parte vencedora no processo, aquele autor que sai vitorioso porque ele conseguiu fazer prova adequada, ele só poderá usufruir desse direito que o juiz certificou em seu favor. Eu vou a juízo e digo assim: eu quero que Vossa Excelência diga ao Pedro que me devolva o copo. É esse o bem da vida que eu vou buscar em juízo.
dado que nossa legislação proíbe que eu faça justiça pelas próprias mãos, não é verdade? Então eu tenho que bater as portas do Poder Judiciário. A Constituição, né, ela diz isso: para resolver conflitos, nós elegemos o Poder Judiciário. Então, ao final, se o juiz compreender que o autor tem razão, as provas foram produzidas adequadamente, o juiz diz: concedo, outorgo este copo à parte autora. E aí a parte autora, a partir daí, poderá aspirar a ter esse seu copo de volta, né? Para isso, então, ela deverá entrar com aquilo que chamava-se tradicionalmente de execução da sentença. Ele ganhou num primeiro momento, mas para pôr a mão no copo, se eu pudesse falar assim, pegar para mim, levar para minha casa, aí eu teria uma segunda etapa, eu preciso entrar com a execução. Hoje, mais modernamente, se chama isso de cumprimento da sentença, né? Não mais a execução, mas o cumprimento. Eu vou pedir ao juiz: agora que Vossa Excelência já reconheceu que eu tenho direito ao copo, quero que intime o fulano, etc., a me entregar em tantos dias. A grosso modo, né? Então, eu só poderia ter esse copo comigo depois que houvesse uma sentença produzida, somente após realizadas todas as provas, o juiz tendo uma certeza absoluta, né, de quem é o direito. Aí o que acontece? A partir de 1994, o legislador introduz uma regra de cunho geral, lá no artigo 273 do CPC, e diz assim: olha, juiz, a partir de agora, você não está mais obrigado a entregar esse copo somente depois que julgar em decisão final, somente depois de as partes produzirem todas as provas. Você poderá, em circunstâncias excepcionais, fazer com que esse copo chegue às mãos de quem tem direito desde o início da ação. É um voto de confiança que se dá para a parte autora, notadamente para a parte autora. A parte entra com a ação e diz: juiz, eu tenho direito a esse copo, o réu está com ele indevidamente, só que, veja, excelência, esse direito meu é tão bom, eu tenho a norma jurídica a meu favor de uma maneira tão visível. E associado a isso, ainda digo a Vossa Excelência que se tivermos que esperar a produção de todas as provas, esperar que só lá adiante, daqui 2 anos, quando vier a sentença, só aí então eu poder tomar esse copo para mim, pode ser que já seja tarde. Pode ser que o réu já tenha vendido o copo, já tenha escondido, tenha colocado fogo no copo, e quando Vossa Excelência me der a sentença, ela não vai servir para mais nada, não terá mais utilidade, né? Então, o que é que o legislador disse no artigo 273? O legislador diz para o juiz: olha, juiz, se de fato aquilo que o autor pede na sua petição inicial tiver o amparo de uma regra jurídica, que esteja em conformidade com o que o autor diz, e também você, juiz, ficar convencido de que existe mesmo o perigo, de que se esperar a sentença final lá na frente, sabe-se quando, pode ser que não haja mais utilidade em dizer que o copo é do autor, você, juiz, pode fazer o quê? Antecipar, entre aspas, a tua sentença. Uma sentença que você vai dar só daqui 2 anos, você, juiz, sente-se convencido, através de um exame provisório que você fará, né? E se você entender que a norma de direito favorece o pedido do autor e que existe esse risco de dano, esse perigo de dano, caso se demore a entregar o bem da vida que é solicitado, né? Isso a doutrina chama de bem da vida, né? É o copo, é o automóvel, é a fazenda, a casa que você comprou, não te entregaram, várias são as possibilidades, né, de se solicitar alguma coisa na justiça. Então é isso, é um voto de confiança que se dá à parte que efetivamente demonstra, ainda que de forma provisória, que tem em seu favor o bom direito, aquilo que a gente chama de fumaça do bom direito, e que também consegue demonstrar ao juiz que ele não pode esperar muito, né?
Se ele vier a receber esse bem da vida muito fora de tempo, aí esta sentença lá na frente, por mais que lhe seja favorável, não terá mais sentido, não fará mais sentido algum. Vai se cair naquilo que a gente diz, ganha, mas não leva. Não é verdade? Aí não é o que se espera da justiça. A gente espera que as decisões possam efetivamente reconduzir as coisas em que deviam ter permanecido. Mas, enfim, em linha assim muito simbólica, né? A tutela antecipada é isso, né? Adianta-se uma decisão que, em regra, haveria de acontecer só lá no futuro. Todavia, é uma decisão ainda preliminar, precária. É um voto de confiança que o juiz dá para a parte. Diz, olha, então, diante do que você me expôs até agora, eu vou confiar em que o direito está ao teu lado e te entrego esse bem, mas de forma provisória. Se depois que a parte contrária for citada, intimada para vir ao processo e ela conseguir trazer provas melhores que as suas, aí pode ser que o juiz decida em favor dela. E se eu decidir em favor dela, o que é que vai acontecer? Aquela decisão provisória perderá efeito e você terá de devolver o copo. Então veja, isso para 1994 foi uma revolução, porque não se admitia. A regra do jogo era, vamos esperar toda a ação terminar, todas as provas terminarem. Hoje é possível que apenas com as provas produzidas pelo autor, o juiz antecipe esse resultado em favor dele. E aí nascem questões muito importantes. Questões várias que dizem respeito a essa entrega antecipada da tutela, solicitada pela parte. Como é que a gente se comporta diante de determinados casos concretos? Imagine os senhores que amanhã estarão formados, vão estar graduados, e aí dizem, farei um concurso para procurador do município, do estado, farei um concurso para juiz, para promotor, etc. Aí vocês se submetem ao concurso e por alguma razão não são aprovados. Porém, compreendem que foram reprovados de forma injusta. Porque a questão número 9 era uma questão nula, porque tinha 2 respostas, eu não poderia ter sido reprovado com base numa questão equivocada. Aí o que é que você faz? Você vai discutir isso na justiça. Você vai impetrar um mandado de segurança, por exemplo, ou vai entrar com uma ação comum, né, e vai solicitar uma decisão provisória, uma decisão preliminar, para que um juiz, olhando o caso, examinando, e diz, olha, sabe que você tem razão, essa questão realmente era duvidosa, só que se demorarmos muito para dizer isso até lá na sentença final, pode ser que não te seja mais interessante. Então, o que é que esse juiz pode fazer? Ele diz, concedo uma medida liminar, uma antecipação de tutela, para que você possa, desde já, fazer a 2ª, 3ª fase do concurso. Só que lá na frente, se verificar adiante que você, autor, não tem razão, que a questão estava correta, etc., aí tudo volta ao que era antes. Então, tudo isso é pautado na base do princípio da confiança. Eu confio em que o autor tenha apresentado para mim, eu como juiz, tenha me apresentado provas idôneas, provas adequadas, etc. Mas se lá na frente existe uma contraprova mais robusta, o juiz estará habilitado a mudar de posição e deverá sim fazê-lo diante de uma prova, de uma contraprova mais adequada. Isso, porém, pode gerar situações dramáticas. Imaginem um candidato como esse, que foi admitido a fazer novas etapas do concurso, que eu aqui exemplifico, ele é admitido a fazer a se submeter às novas etapas, e acaba passando no concurso, e toma posse no seu cargo. E tudo isso
com base, com autorização, numa decisão apenas provisória. Porque o processo não teve ainda a sentença definitiva, tudo com base numa tutela antecipada. Aquilo que também vai se chamar de tutela de urgência, tem aí várias denominações que querem significar, na essência, quase que a mesma coisa. E o que é que hoje a gente está enfrentando na prática? Na prática, hoje, nós, lá no nosso tribunal, em Brasília, no STJ, as causas vão bater lá, passam pelos tribunais do Estado, tribunais regionais federais, vão para lá. De repente, a discussão daí vai para, escuta, eu tinha direito ou não a essa ou aquela medida, etc. Mas, quando vai se examinar o caso concreto, e isso que eu vou dizer não é invenção, você vai ter que decidir recursos de um processo como esse que eu exemplifico, em que a parte que entrou com o processo, o candidato que entrou com o processo, ele já está na carreira, trabalhando, porque ele passou depois no concurso, graças à medida liminar, ele já está trabalhando há 10, a 15, a 20 anos no órgão público, no poder público. Ele já é um auditor da Receita Federal, ele já é um delegado de Polícia Federal, já é um auditor do Ministério do Trabalho, e aí você recebe aquilo e diz, puxa vida, eu estou vendo aqui, examinando o recurso do Estado, da União, que está defendendo que as provas estavam corretas, hoje eu vejo que esse recurso da União procede, a União tem razão. O candidato não poderia ter prosseguido no concurso. E como é que eu faço hoje? Eu simplesmente reformo a sentença do juiz, reformo aquela decisão inicial que concedeu a tutela antecipada e digo, candidato, lamentavelmente o senhor tem que ir para casa. O senhor não é mais servidor, o senhor não é mais membro do serviço público. Porque há 15 anos atrás, alguém lhe deu uma medida antecipatória, uma tutela antecipada, que fez com que o senhor pudesse prosseguir no concurso, só que hoje eu verifico que houve um equívoco nisso tudo. O Estado, a União, fez prova de que não havia defeito algum na realização das provas do concurso. E aí nós temos casos em que servidores já estão, inclusive, aposentados. Já se aposentaram. Mas por que acontece isso? Porque o processo demora muito. Se o processo tivesse andado de maneira célere, como exige a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 78, lá está escrito, todos têm direito a um processo que tramite rapidamente, sem delongas inúteis. Aquilo que lá se chama de duração razoável do processo. Aí a parte diz, puxa, eu não tenho culpa nenhuma. Outro dia, pegamos lá um processo para julgar, em que o recurso era contra uma decisão do tribunal, de um tribunal regional federal. Só que o Tribunal Regional Federal levou 9 anos para julgar a apelação que estava com ele. Ninguém explica por quê. E durante 9 anos o sujeito foi trabalhando, na boa fé. E daí, em desdobramento, hoje discute-se muito, nos tribunais, os próprios juízes, na primeira instância, até acontece isso, também na primeira instância, discute-se muito uma situação jurídica que tem a seguinte denominação, o seguinte nome, teoria do fato consumado. Em que aí se diz ao juiz, ao tribunal, ora juiz, efetivamente, eu até não tinha direito então, como ficou provado, mas observe, excelência, os anos se passaram, a situação no plano fático, no plano da vida real, ela se consolidou,
Eu acabei entrando na carreira por força da liminar, da tutela antecipada, ganhei promoções, a ponto até de estar beirando a aposentadoria ou, em situações extremas, já estar aposentado, como acontece de vermos lá em Brasília. Então, juiz, diz a parte, releve a circunstância de que o direito não me favorece, de que as provas não me favorecem. Juiz, o direito deve andar de braços dados com a realidade. A realidade está mostrando que a minha situação se encontra absolutamente consolidada hoje. Aí sabe o que fazem esses funcionários públicos nesses processos em que estão correndo o risco de perderem seus cargos? Eles apresentam para nós, julgadores, cartas assinadas pelos chefes. Seus chefes de serviço público fazem uma carta e dizem assim: queremos dizer aqui que o serviço do fulano de tal é absolutamente imprescindível para o nosso setor. Sem ele, hoje, haveria uma paralisação. O poder público não está contratando, existe contenção de despesas, não se faz concurso. Há um déficit de 10 mil policiais rodoviários federais. E como é que se comporta o juiz numa circunstância dessa? Será que ele deve aplicar a teoria do fato consumado e dizer, então tá bom? Imagine a situação, muitas acontecem a cada vestibular. O jovem consegue fazer o vestibular com base numa liminar. Porque hoje ninguém mais quer esperar para fazer vestibular na idade própria. Ele está no primeiro ano do 2º grau, ele já faz vestibular para passar. E aí a universidade diz, mas você passou, você é um filhote de Einstein. Mas que pena, né? Aqui está escrito que só pode quem me apresentar o certificado de conclusão do 2º grau. Mas aí o juiz vai lá e diz no mandado de segurança que esse jovem ajuiza, nem ele, né? Porque ele ainda está regido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. É o pai e a mãe que tem que assinar lá a procuração, etc. E aí o juiz diz, mas é mesmo, ele é um geninho, vamos deixar esse menino fazer a universidade. Aí dá uma liminar e deixa o menino entrar na universidade sem... E daí o menino, ele cursa o primeiro ano, o 2º, aí o processo por alguma razão demora. Quando o juiz vai julgar o processo, ele já colou grau. Ele já é um médico, ele já é um engenheiro. E daí o que o juiz vai fazer? Pois é, examinei melhor aqui o regulamento do concurso vestibular, a legislação, estou vendo que de fato, né, você não podia ter feito esse concurso. Então agora vamos te desdiplomar. Vamos rasgar o seu diploma e o que convém mais? Então vejam as dificuldades práticas da vida real com que os juízes, né, os tribunais se defrontam no dia a dia. Isso tudo desafia a sensibilidade também do magistrado. Esse tema, esse ponto que eu mencionei a vocês, relativo à aplicação da chamada teoria do fato consumado, esse é um detalhe hoje tão importante na aplicação do direito, no dia a dia dos tribunais, que o Supremo Tribunal Federal decidiu preliminarmente nos seguintes termos. O Supremo disse, a questão de saber se é possível aplicar a teoria do fato consumado nos processos, ela é tão relevante que nós do Supremo dizemos que ela tem aquilo que a Constituição chama de repercussão geral. E agora mesmo, hoje, todos estamos aguardando ansiosos o que o Supremo Federal nos dirá, o que o Supremo Tribunal Federal nos dirá, porque ele já disse que a questão de saber se é possível aplicar a teoria do fato consumado, que vai preferir a aplicação da regra jurídica, ou seja, por mais que eu não tenha direito amparado na lei,
Eu devo ter a minha realidade reconhecida pelo judiciário com base na teoria do fato consumado. O Supremo está nos devendo essa resposta, não sei quando virá, um dia, quem sabe, acabe o julgamento do mensalão, e o Supremo traga essa resposta. E os juízes, os tribunais estão aí, né, em dúvida, puxa, será que eu aplico a teoria do fato consumado? Não aplico. O Supremo ainda está para decidir esta questão, e a resposta do Supremo, todos sabemos, deverá ser cumprida e observada por todos os tribunais e órgãos da justiça abaixo dele. Eu mencionaria aqui mais duas questões práticas que decorrem desse tema espinhoso, que é o tema da antecipação de tutela. Já se disse que tudo termina bem quando acaba bem, não é verdade? É bacana quando o juiz dá a tutela antecipada para a parte, e depois o adversário vem para o processo, ele é citado, ele contesta o direito da parte, e as provas são produzidas, e lá no final, na sentença, o juiz diz assim: eu sabia que a minha intuição foi correta. Por quê? Porque agora mesmo eu vou dar a sentença final em favor da parte que ganhou a tutela antecipada. Aí não há problema, o juiz confirma o acerto dele. Ele diz que bom, eu estava certo, a prova naquele início de processo era tão boa que eu não titubeei, eu adiantei a tutela em favor dessa parte. E depois o juiz tem a grata satisfação de, quando vai sentenciar, perceber que esse autor fez uma prova muito boa dentro do contraditório e que as provas do réu não eram tão boas. O juiz confirma. O problema é quando acontece o inverso. O juiz, na sentença, não confirma a antecipação de tutela. O juiz diz, puxa, é verdade, o juiz poderia ter dado aquela antecipação, até porque, para dar a antecipação da tutela, o juiz não precisa ter uma prova definitiva. A prova definitiva só vem depois, quando o contraditório é exercido. As duas partes estarão lá produzindo provas efetivas. Mas aí eu trago mais um exemplo de dificuldade. E aqui os colegas juízes federais vão compreender muito bem o que eu vou falar. É na área do direito previdenciário. Talvez hoje, percentualmente, seja o ramo aí do direito que mais habita, né, os juízos federais, as varas federais. Então, a parte que é uma segurada, ela integra o sistema do INSS, ela recebe benefícios, em dado momento ela diz assim, puxa vida, eu acho que eu estou recebendo menos do que eu devia. Eu preciso melhorar o valor desse meu benefício. Como é que se chama aquilo que é na moda no inglês, que o sujeito tem uma progressão? Quem que é de inglês aí? Um upgrade, né? Isso. Eu quero um upgrade na minha eu estou ganhando 600 por mês e está muito pouco esse benefício, e vai à justiça e reclama do benefício do auxílio acidente, do auxílio seguro, etc., e aposentadoria, um monte de coisa. São vários os benefícios concedidos aí no âmbito do INSS. Aí o magistrado lê a petição inicial desse segurado que quer melhorar o valor do seu benefício. O juiz diz assim, lendo a petição inicial, vendo as provas que a parte juntou com a petição inicial, o juiz diz assim, puxa, sabe que aparentemente ele tem razão? Esse benefício não devia ser só de R$600, devia ser de R$900. Então, desde já eu concedo a antecipação de tutela em favor desse beneficiário, e já comunico o órgão do INSS para que já no próximo mês implante na folha de pagamento desse segurado R$900 e não mais 600. O juiz percebeu, num exame preliminar, um juízo que a gente chama de aparência, aparentemente, pareceu ao juiz que era caso de permitir desde logo. O juiz achou tão boa a prova que preferiu nem esperar a sentença final para, com segurança, dizer que o autor realmente tinha direito a essa elevação do valor.
Todavia, 2, 3 anos depois, aí o autor já está recebendo 900, não mais 600. 2, 3 anos, 4, 5, lá para frente, quando o processo finalmente termina, e o juiz ou o tribunal lá em Brasília, analisando o caso, diz assim: puxa vida, sabe que esse autor não tinha direito a 900? O direito dele é só de 600. O juiz antecipou a tutela, o juiz pareceu correto naquele primeiro momento. Mas depois, com outras provas, o INSS respondeu ao processo, e demonstrou ao juiz, ao tribunal, que não podia haver essa elevação, haveria um equívoco. Aí o tribunal diz: julgo improcedente a ação desse autor, ele tem que continuar recebendo R$600. Só que aí ele já ficou 5 anos, 60 meses, recebendo R$300 a mais. Não é? 300 a mais a cada ano, são 3.600, em 5 anos, 15 mil, né? 15 mil, e a gente é ruim de aritmética, por isso que vem para o direito, né? Mas é algo assim, 15, 16 mil. Né? Aí comunicam o autor da ação, né? O beneficiário diz: olha que pena, o senhor perdeu. Já a partir do mês que vem, volta para 600 o seu benefício. Ele diz: então tá bom, foi um prazer entrar na justiça. Aí o INSS diz: escuta, companheiro, e aqueles 300 a mais que você recebeu a cada mês? Ele diz assim: não, eu na verdade nem queria, o juiz é que me deu, né? Vai cobrar do juiz. Né? Escuta, mas você não guardou, não fez uma poupança com esses aqui? Poupança, homem. Né? 300, aí eu já fui para a Ilha do Mel, fui para o Carnaval, né? Fui lá acompanhar o meu glorioso Furacão, fui assistir o jogo do Atlético e gastei. Não tenho. Né? Ninguém que ganha um dinheiro desse vai ficar guardando, né, para esperar o resultado final da demanda. O sujeito já aplica em coisas boas da vida. Né? E como é que se resolve isso? Vejam que situação danada, né? Lá no STJ, eu preciso me encaminhar já para o final, né? O horário está passando, né? E lá no STJ, essa questão vem se repetindo há muito tempo, né? Através dos recursos que chegam para o tribunal. E era da tradição, até o ano passado, era da tradição do STJ decidir que, nessas situações, o segurado que entrou com a ação não precisaria devolver o que recebeu por força dessa tutela antecipada. Né? Essa tutela de urgência, né? Que o juiz concedeu para ele. E por que o tribunal disse que ele não precisaria devolver? Porque esse tipo de verba previdenciária, aos olhos do tribunal, teria natureza alimentar. E é verdade, caráter alimentício, é alguma coisa que o sujeito precisa para sobreviver. Né? Comprar pão, ir ao futebol, enfim, né? Para as suas necessidades de vida. Né? E o tribunal vinha rotineiramente recusando os recursos do INSS. Diz: olha, INSS, que pena. Né? A parte recebeu esses 300 a mais a cada mês de boa fé, porque o juiz deu. É verdade. Né? Só que aí, o que aconteceu? Agora, no primeiro semestre desse ano, o STJ disse o quê? Disse que o segurado, nessas situações em que a tutela antecipada venha a ser alterada pela sentença final, em que o juiz reconheça que não havia direito ao upgrade, aí o STJ diz: agora você, segurado, tem que devolver. E ainda disse: vai devolver, né, no valor que não ultrapasse 10% ao mês do que você recebe normalmente. O INSS vai receber tudo de volta, mas só vai poder reter 10% daquilo que ele te paga, da parcela que ele efetivamente deve. Vejam que situação terrível, né? Agora o segurado ficou
numa situação desfavorável. E isso por força de uma decisão do primeiro semestre no STJ, uma decisão da sua primeira sessão cível, que é a primeira sessão que congrega as duas turmas, a primeira e a segunda, que são as turmas que julgam os recursos na área de direito público, como é a área do direito previdenciário. Mas essa questão, assim decidida pelo STJ, ela ainda não tem o qualificativo de ser uma decisão com força vinculante para juízes de outros tribunais, porque foi uma decisão proferida fora daquilo que a gente chama, a lei chama, fora de um recurso repetitivo. O STJ hoje, ele pode decidir certos recursos em que haja muitos recursos parecidos. Aí o ministro diz assim, puxa, tem 3.000 recursos sobre o mesmo assunto, então vamos decidir isso na forma de um recurso repetitivo, porque a matéria é repetida. Então a gente faz uma decisão e aí, ponto final. Não se reabre mais discussão. Aí todos os outros membros do tribunal já sabem como deverão julgar. Então eu digo isso para lembrar que essa decisão da primeira sessão cível no semestre passado, que inverteu tudo aquilo que vinha se decidindo nos últimos anos, ela não foi proferida dentro de um chamado recurso repetitivo. Aí o que acontece? Nesse mês de agosto, a turma a que eu pertenço, que é a primeira turma de Direito Público, nós lá, que somos em 5 ministros, cada turma tem 5 ministros, nós decidimos, porque a gente tinha um recurso igual outra vez, para decidir se o segurado deve ou não devolver, quando a sentença final não é favorável a ele deve ou não devolver aquilo que ele recebeu por força de uma decisão apenas provisória, precária. Aí nós, o que é que fizemos no mês passado? Nós decidimos na primeira turma que agora este caso será de novo julgado, só que dentro dessa fórmula do recurso repetitivo. Dentro do recurso repetitivo. Então nós vamos de novo convocar os outros 5 ministros da primeira sessão, que, como eu falei, é integrada pela primeira turma e pela segunda, 5 ministros em cada uma. Então nós 10 vamos nos reunir de novo para, uma vez mais, colocar em discussão esse tema. Porque não nos pareceu na primeira turma que o tema ficou bem equacionado. Então, novamente esse assunto voltará à discussão. Só que agora na forma de repetitivo, e aí sim, a decisão que vier no repetitivo haverá de ter uma força maior, uma força vinculante. Então esse é um tema assim, de interesse vivo, para quem atua no direito previdenciário. Isso fez, inclusive, Dr. Bochinek, Dr. Paulo Canabarra, que estou colega lá de Francisco Beltrão, onde também trabalhei. Até por força desse novo entendimento do STJ, de que a parte deve devolver o que recebeu por força de tutela antecipada, o que aconteceu? Aí nasce uma outra indagação dentro do STJ. Será que o juiz, quando a parte que pede uma melhora do seu benefício, será que o juiz pode sozinho, lendo a petição inicial, ou o tribunal na hora de julgar um recurso nesse caso, ou o tribunal quando dá ganho de causa para o beneficiário, para o segurado que vai à justiça, será que o tribunal pode sozinho dizer, já ao apreciar a petição inicial, sem que a parte tenha solicitado, será que o juiz pode, de ofício,
ele dizer assim, eu estou vendo que esse direito é tão bom que não vou nem esperar o autor pedir. Eu já vou aqui lançar uma decisão e dizer que concedo a tutela antecipada, para que ele comece desde logo a receber esse benefício aumentado, acrescido. Então essa é a pergunta. O juiz pode ou não conceder a tutela antecipada de ofício, sem que a parte peça? Se vocês leem o artigo 273 do Código de Processo, que trata da tutela antecipada, o que é que está escrito lá? O juiz, a requerimento da parte, poderá conceder a tutela quando presente lá a fumaça do direito, o perigo da demora. Então, o legislador fez a opção clara no sentido de que o juiz fica quietinho. Ele só vai antecipar a tutela se a parte expressamente solicitar. E eu atento a esse fato de que houve essa decisão dizendo que o segurado vai ter que devolver aquelas diferenças, aí me chegou um processo onde a discussão era essa. O juiz estava certo ao conceder esse benefício de ofício já no começo do processo? Ou o juiz teria que esperar a parte pedir? Eu raciocinei assim. Eu disse, puxa vida, claro, se eu sou o autor da demanda, eu até gostaria, lógico, né? Mesmo que eu não pedisse, que no mês seguinte já aparecesse na minha folha R$300 a mais. Mas depois, lá na frente, eu sou surpreendido. Alguém diz assim, olha, você perdeu a ação lá na sentença final, agora o senhor devolva tudo que o senhor ganhou a mais. Eu vou dizer, caramba, e nem fui eu que pedi. O que esse juiz tinha na cabeça me entregar o que eu não pedi? E dentro desse raciocínio, eu propus um voto para minha turma, dizendo que nessas circunstâncias era melhor deixar que a parte segurada pedisse ao juiz a tutela antecipada, de acordo até com o que diz a lei. Mesmo porque há até esse risco de ela ter que devolver, se lá na frente a decisão for improcedente. Puxa, eu vou ter que devolver uma coisa que eu nem pedi. Levei uma surra medonha. Perdi de 4-1. A minha turma disse, não, você está errado, porque aqui é direito... Longe de discutir o caráter social alimentar dessa verba. Mas eu tinha precedentes no tribunal, alguns dizendo que tem que haver o pedido expresso para conceder a tutela antecipada. A regra do jogo no processo é essa, é o princípio da inércia. O juiz só age quando provocado. A parte é que tem que pedir, está escrito no artigo 2º e no 262 do CPC. Todavia, alguns julgados, alguns doutrinadores muito importantes, hoje já professam o entendimento de que é possível ao juiz, mesmo que a lei diga que é a parte que tem que requerer, mas é possível ao juiz, quando ele vislumbre que a hipótese trata de direitos fundamentais, direitos muito relevantes, é possível que ele mesmo, juiz, compre a briga e diga, não, deixa comigo, eu vou antecipar essa tutela, ainda que a parte não tenha pedido, não tenha solicitado. Então essa é uma questão que de algum modo me aflige hoje, porque se a parte não pede e o juiz de ofício diz assim, o senhor vai ter que ganhar o aumento, sim, está pensando o quê? Não seja bobo. Só que lá na frente, você diz, puxa, que arrependimento, né? Olha o que esse juiz me arrumou. Mas, enfim, eu estou vencido nessa questão. Estou vencido nessa questão e compreende-se que o juiz não depende, em situações extremas como essa, não depende de um requerimento expresso da parte. Aliás, até neste mês, o Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados,
deve votar até dia 24, né, se não me falha a memória, deve concluir a votação do projeto do novo Código de Processo Civil Brasileiro, que será o nosso terceiro código, né? O nosso primeiro é de 39, o segundo é esse, de 1973, o Código Busai, e aí tudo sinaliza, né, que possamos ter um terceiro CPC proximamente. E a redação do projeto deste novo CPC manteve-se fiel à redação do atual. No campo em que disciplina a tutela antecipada, continua-se a exigir o requerimento da parte. Tá? Portanto, os idealizadores do novo CPC, um projeto que ainda está em apreciação, eles ainda se mantêm fiel à exigência de que haja um requerimento expresso. Tá? Então, teremos certamente algumas discussões ainda nesse meio, né? E esse projeto, sendo votado na Câmara até o dia 24, ele deve retornar ao Senado, e aí vai se tentar uma costura política para que o Senado não altere nada do projeto que vem da Câmara. Porque se o Senado alterar, aí o ping-pong começa, volta para a Câmara. Então, se eles conseguirem uma costura política para que o Senado não mexa na proposta da Câmara, quem sabe logo, logo a gente tenha um novo CPC para estudar. Claro que ele terá um prazo de 1 ano para entrar em vigor e para que a gente possa se adaptar, né? Eu consulto a mesa se eu teria, acho que não, né? Se eu teria tempo para falar só de um último caso, ou não? Bem rapidamente. São importantes, a sua experiência prática, não? Muito obrigado, eu prometo que serei brevíssimo, né? Até porque estamos ansiosos por ouvir aí nosso estimado Dr. Vicente, né, que falará exatamente sobre a questão da pragmática, né, nos processos, e isso que é relevante, né? Mas eu queria só fechar aqui, trazer mais um dado final de um caso prático. E que, lógico, tem a ver também com a chamada tutela antecipada de urgência. Eu falo aqui das ações de improbidade administrativa. As ações que se propõem contra aquela cambada de gato que mete a mão no jarro, né, do dinheiro público. Né? Ações de improbidade administrativa. Qual é a grande discussão hoje no âmbito da improbidade? Uma das grandes discussões que está presente lá no tribunal, no STJ. Quando o autor da ação, geralmente é o Ministério Público, que propõe ação de improbidade, não é só ele o legitimado, mas 95% das ações, é o promotor, né, é o procurador da República, do MPF, que propõe ação. Aí, quando essa ação é proposta, em regra vai se dizer, olha, o réu desviou tanto de dinheiro, desviou valores vultosos de uma concorrência pública, é o remédio que não chegou ao hospital, é a merenda que não chegou aos alunos, etc. Então, houve uma violação da lei de improbidade administrativa. E quando o promotor propõe esta ação, em regra, ao dizer que houve prejuízo para o dinheiro público, para a fazenda, o promotor precisa de uma garantia. Por quê? Porque se ele ganha esta ação, através de uma sentença final dali a 3 anos, aí na hora de cobrar o valor que o réu deve devolver, aí o promotor chega lá, e diz ao juiz, juiz, agora que Vossa Excelência já me disse que ganhei a ação, agora eu quero que Vossa Excelência mande lá buscar os bens, para a gente vender esses bens e recuperar o dinheiro para os cofres públicos. Pode ser tarde, porque aí o réu, percebendo que o gato subiu no telhado, está chovendo, vai dar problema para ele. Aí o que faz o réu? Ele vai e dilapida o seu patrimônio. Na hora de alguém cobrá-lo, ele diz, não tem mais nada, se achar alguma coisa em meu nome, faça bom uso. Então, a lei diz o quê? Que em circunstâncias excepcionais, é verdade,
Pode-se, ao início dessas ações de improbidade, para garantir o cumprimento da sentença futura, quando seja caso de ressarcimento de danos, poderá se decretar a chamada indisponibilidade de bens do réu. Artigo 7º da Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8.429 do ano de 92. No entendimento de que quando o juiz defere e diz assim, promotor, você tem razão, vamos bloquear os bens, vamos indisponibilizar. A indisponibilidade de bens não significa que o juiz vá tirar o automóvel da garagem do réu e trazer o automóvel para a garagem do fórum. Não é isso. Nem que o juiz vá mandar o sujeito desocupar sua casa, sua lancha, seu iate, nada disso. Apenas se anota lá no registro de imóveis que este bem está indisponibilizado. Até porque se alguém quiser comprar esse bem, vai ver que lá na matrícula do imóvel está escrito que existe um processo, que esse bem pode responder pelos danos. E aí desenvolveu-se uma teoria de que o juiz, ao deferir essa indisponibilidade, sobretudo no começo do processo, o juiz teria que ter muito clara a presença daquele elemento chamado fumaça do bom direito. O juiz diz, puxa, sabe que vendo aqui as alegações do Ministério Público, as provas que vêm junto com a petição inicial, realmente tudo indica que esse réu pode ter problemas. Tudo indica que ele possa ser condenado lá adiante. Então, por garantia, vamos separar os bens necessários para essa indisponibilidade. E qual é a discussão, portanto? É saber se o juiz, ao autorizar a indisponibilidade desses bens, saber se o juiz precisa exigir do promotor que o promotor prove o requisito do perigo da demora, o requisito do periculum in mora. Basta que o juiz se convença da fumaça do bom direito e diga, olha, parece mesmo que ele fez, ou o juiz tem que ainda dizer, e também existe risco, o promotor comprovou, ele botou na Gazeta do Povo que ele está vendendo a fazenda dele, está vendendo 10 mil cabeças de gado, o promotor tem que fazer prova de que há um risco evidente dessa possível dilapidação do patrimônio, e que depois, se o promotor ganhar a ação, vai ganhar, mas não vai levar, porque não tem bens para cobrar os danos. Então essa é a discussão. O Superior Tribunal de Justiça, até o primeiro semestre desse ano, tinha uma jurisprudência, tinha precedente da primeira sessão, que é responsável por esses recursos, tinha um precedente, e tem, da primeira sessão, dizendo que nesses casos o Ministério Público não precisa fazer uma prova evidente de que o réu vai se desfazer do seu patrimônio. Até porque seria difícil também para o promotor. Como é que eu vou conseguir uma prova para demonstrar que isso está no subjetivo do réu, não é verdade? Aí você diz, não, mas no promotor não trouxe nenhuma prova, não tem nenhum anúncio de jornal que ele vai vender os bens, não há nenhum indício, então eu não defiro, não autorizo a indisponibilidade. Aí o réu, em princípio, fica liberadíssimo. Se semana que vem ele acordar de manhã e dizer assim, puxa, acordei com uma vontade enorme de vender todos os meus bens, ele vende tudo. Acabou-se, você não tem mais o que buscar. Então vejam como é difícil fazer essa prova, isso é quase aquilo que a gente chama de prova diabólica. Se fazer prova de um evento incerto, um fato incerto. Então, com base nesse raciocínio, o STJ tem uma decisão da primeira sessão cível, da primeira sessão, que é de direito público, que diz o seguinte, o juiz, na hora de decretar a indisponibilidade, o que o juiz precisa é ter uma certeza absoluta da chamada fumaça do bom direito, o fumus boniuris. Por quê? Porque o periculum in mora aí, ele será presumido. Então,
quando o juiz verifica que os fatos descritos na petição inicial estão bem amarrados, bem robustos, existe uma prova que indique que os fatos aconteceram daquele jeito que o promotor indica, então o juiz não teria uma obrigação de dizer por que há o perigo de que o réu vai se desfazer dos bens. Essa presunção, esse perigo de dilapidação se torna presumido. Eu presumo que esse réu possa se desfazer dos bens. Então é essa a jurisprudência prevalecente. Todavia, de novo, a nossa primeira turma, agora neste começo de segundo semestre, discutindo um recurso do réu, numa ação de improbidade, o réu disse, não é possível, o promotor não fez prova de que eu estou na iminência de vender meus bens, né? Como eu falei, é uma prova absolutamente difícil para o Ministério Público, né? Mas enfim, aí a turma questionou, puxa, mas será que não tem mesmo o promotor que fazer uma prova forte de que há o risco de que ele se desfaça dos bens? E aí, com base nisso, e considerando de novo o fato de que esse precedente do STJ, que dispensa a comprovação robusta do perigo da dilapidação, tem esse perigo como uma presunção, mas esse julgamento não foi em nível de repetitivo, de recurso repetitivo, e que, portanto, ele não tem uma força vinculante, aí a nossa primeira turma também acaba de afetar, né, e dizer o seguinte, nós vamos recolocar esse assunto em discussão junto com as duas turmas responsáveis por esse tipo de recurso. Só que agora, sob o rótulo da forma repetitiva. O recurso repetitivo, ele tem esse condão. O condão de que as decisões dadas dentro de um recurso repetitivo, que surgiu com a emenda constitucional 45, então ele tem o condão de fazer com que a decisão nele proferida, aí sim vincule de forma mais intensa, né, os outros órgãos julgadores na mesma matéria. Então nós temos hoje essas duas questões importantes que serão reavaliadas no STJ, possivelmente ainda nesse semestre, que dirão respeito à questão da devolução ou não de verbas previdenciárias recebidas por força de tutela antecipada e também rediscussão no sentido de saber se o juiz, para decretar desde logo a indisponibilidade, que é uma técnica através da qual o réu não perde os bens, ele continua com os bens na sua posse. Ele só está indisponível para efeito de negociação, enfim. Então, vai se discutir de novo, só que agora sob o rótulo de recurso repetitivo, que aí sim tem uma densidade vinculatória maior. Então, são temas importantes que tem sua raiz exatamente nas discussões que envolvem medidas antecipatórias, como ocorre no exemplo da verba previdenciária e como ocorre aqui no exemplo do bloqueio de bens, da indisponibilidade, que também resulta de uma medida concedida em regra logo no começo da ação de improbidade. É um assunto, portanto, muito importante, né? E de regra, a gente sabe que recursos para rediscutir concessão de tutela antecipada são recursos que quase sempre acabam recusados, porque lá se diz que não se pode rever matéria fática que o juiz apreciou para conceder ou não, né? Mas há situações como essas que eu falei, em que essas medidas provisórias antecipatórias acabam sendo alvo de efetiva reapreciação pelo Superior Tribunal de Justiça. A gente ficaria aqui falando muito tempo, né? Eu fui promotor público por 28 anos e eu sempre digo, onde vou, onde falo, ainda
eu dizia sempre assim, nunca dê a palavra a um promotor, você nunca sabe quando ele vai devolver, né? O promotor gosta de falar e a gente aprende a falar muito, e faz júri e tal, né? Então me desculpe aí pelo excesso, ainda carrego esse veso, né? E dizer que foi um prazer, espero não ter confundido, né, a cada um de vocês, né, com esses casos que aqui trouxe, né? Espero ter trazido alguma informação até para reflexão. Talvez hoje vocês, estudantes ainda, não tenham uma dimensão mais exata, né, da importância desses assuntos, mas adiante, né, conforme forem avançando, perceberão, né, da relevância de assuntos como esse, principalmente quem vier advogar, né, precisa, né, você vai ser advogado aí de um ímprobo, que complicado, né? Mas, como eu disse, todo mundo merece ter um advogado, né? Nem que seja um coxa branca, né? Tem que ter advogado, né? Por mais que... Eu só tenho a agradecer, então, a paciência que tiveram comigo, né? Dizer que o STJ lá em Brasília, o tribunal dito, né? Tribunal da Cidadania, está de portas permanentemente abertas. Nosso presidente, né, disse que viria para cá. Ele disse, olha, Cuquina, leve meu abraço, né? Presidente Félix Fischer, que também, como eu, é oriundo aqui do Paraná, né? Também esteve conosco por muitos anos no Ministério Público Paranaense, e hoje, para nossa honra, preside o Superior Tribunal de Justiça. Parabenizo de novo a todos os componentes da mesa, meus votos de pleno êxito a cada acadêmico, que logo, logo passa rápido a faculdade. Então, tem que aproveitar muito, né? A competição é grande, né? Você vai dizer, jamais formam 20 mil advogados por ano, bacharéis, né? Mas o maior adversário seu, seguramente, será você mesmo, né? A briga é com você, não é o teu vizinho, teu amigo que vai roubar sua vaga num concurso, vai fazer com que você perca a melhor causa, né? É você e você, né? Então a ideia é essa, enfrentar os desafios, né? Resultados vêm ao natural, né? O que não se pode, né? Eu sempre dizia isso, né? Enquanto lecionava aqui, o único risco que não podemos correr ao nos defrontar com esses desafios de nos submeter a concursos, exame da OAB, etc., o único risco que não podemos correr é o de, ao retornar para casa, depois de uma prova, depois de um exame, o risco de termos vergonha de nos olhar no espelho, né? Você tem que chegar a olhar para o espelho e dizer, olha, sujeito, eu posso não passar no concurso, mas eu dei o melhor de mim, né? O resultado é uma contingência. Vocês estão fazendo uma excelente faculdade e terão tudo, né, para se saírem bem. Se saírem-se não tão bem, quem sabe até corram o risco de um dia terminar como eu lá no STJ, não é verdade? Então tá bom, um abraço, muito obrigado.